Sejam mais que bem-vindos. Eu sou da GL Vipert, sou especialista em ataque às dívidas e o nosso tema de hoje é: como é que acontece esse milagre de sair do caos financeiro e fazer o salário sobrar? E por que eu decidi falar sobre isso? As pessoas normalmente, quando elas chegam aqui nas minhas redes sociais, elas sempre falam pra mim assim: Dagi, é milagre isso aí que você tá falando. Para. Mais uma. Né? Mais uma da pessoa da internet falando que eu vou conseguir, mais uma da pessoa da internet enganando os outros, isso é golpe, as pessoas falam mais ou menos assim. E hoje eu vim aqui nessa aula para desmistificar isso para vocês, para que vocês entendam, cara, o que é isso na prática, quanto tempo vai demorar, quanto tempo vai ser possível para mim, como é que vai se desenrolar esse processo, é sobre isso que eu vou falar aqui hoje. O que é mais importante que você entenda aqui, tá? Existe uma diferença imensa, eu não sei, né? De verdade, eu não sei qual que é a religião de vocês. Mas, para mim, dentro da minha religião, que é cristã, milagre é uma coisa, assim, extraordinária. Milagre é, assim, uma coisa sobrenatural. Não é uma coisa feita por humanos. E aí, quando as pessoas falam para mim, isso que você ensina é milagre, eu falo assim, gente, eu acho que eu tô bem longe de ser uma santa. Mas bem longe mesmo. Talvez até o final da vida, se eu ficar tentando, eu consiga ser 1% santa. Mas não sou santa. Então, tem que entender uma diferença entre milagre e falta de ação ou ação. E o que eu tô querendo dizer aqui para você? Você tem trabalhado consistentemente todos os dias para reduzir os juros da sua dívida, para negociar do jeito certo, usando as hierarquias do sistema financeiro, para entender que talvez o que você está pagando é muito mais alto do que você deveria pagar? Você está realmente revoltado com a situação que você está passando, de seu salário não sobrar, de você não ter dinheiro para nada, de você nem poder cogitar fazer alguma coisa além de sobreviver? Por quê? Muitas vezes vocês chamam de milagre, vocês acham que é um milagre, mas muitas vezes quando eu vou para a vida prática e pergunto para as pessoas o que você já fez para tentar resolver esse problema, eu sei que não é por mal, mas a pessoa me fala bem assim, eu falei com o gerente. E aí eu quero que você entenda que talvez a sua incredulidade, que eu super compreendo, eu já estive aí no seu lugar, já estive endividada também, mas a questão é, talvez essa incredulidade sua, na verdade, seja falta de conhecimento. Normalmente nós temos medo ou não acreditamos naquilo que a gente não conhece. Então vamos lá, vamos desmistificar isso aqui. Então vamos entender, tá? Vamos entender na prática o que você precisa entender. Primeiro ponto de todos aqui. O que você vai ter que olhar para uma situação de endividamento e entender que surgiu um problema? Apareceu um problema na tua vida. Diante daquele problema, você vai entender que vai existir um caminho entre eu estar com o problema e eu resolver o problema. E esse caminho não significa que ele vai ser em 2 dias, não significa que ele vai ser extremamente rápido, não significa que ele vai ser sem esforço. Então, talvez você vê muito na internet soluções milagrosas, mágicas, aquela pílula que você vai tomar e seu cabelo vai crescer até na cintura. Aquela dieta que você vai emagrecer 10 quilos em uma semana. Eu sei que tem coisas assim que você vê, mas é você entender que o que eu trago aqui para você é um processo de reorganização financeira, que começa sim por entender o que está acontecendo com você, quais são as suas dívidas, sobre a diferença de dívidas, qual que é a diferença entre um crédito pessoal, um crédito consignado, um cartão de crédito normal e um cartão de crédito consignado na folha, a diferença de dever um parente para dever um imposto. Entender quais são as regras do sistema financeiro, quais foram as cláusulas contratuais que você assinou, quantos % da sua renda está comprometido hoje, quantos % é possível comprometer para que você possa reorganizar. Como é que é possível uma dívida que hoje você está pagando uma parcela muito alta ser redistribuída em mais parcelas para que você possa renegociar essas dívidas? E aí as respostas vão vindo na preparação, até que, enfim, agora, com mais clareza, com preparação, você possa ser mais assertivo nas suas negociações. Então, entende algo que eu tô te falando aqui agora. Se até aqui você pensou isso é um milagre, é você parar e pensar, peraí, se existem pessoas que vivem sem dívidas, se existem pessoas que o dinheiro sobra, isso não tá acontecendo comigo. O que eu preciso fazer para também conseguir isso para mim? E eu desafio você que está chegando aqui nas minhas redes sociais agora, lá no YouTube eu tenho uma playlist com várias entrevistas dos meus alunos.
Tá saindo vídeo todo dia aí com os meus alunos falando, começou assim o meu endividamento, eu tava devendo assim. Pessoas comuns que, assim como você, tiveram contato com essa oportunidade. Isso é uma oportunidade. Todos os dias passa um cavalo na sua frente, eu falo, né? Com oportunidades. Alguns cavalos você vai montar, outros cavalos você vai deixar passar. Então é uma oportunidade de você, de forma estratégica, de forma clara, com preparação, negociar as suas dívidas. E encontrar uma alternativa que vai se adaptar para o seu caso. E quando eu falo isso para as pessoas, normalmente elas me falam o seguinte, Dagi, o meu caso, ele é diferente. Ele é diferente, Dagi, porque está acontecendo X, Y, Z. E aí eu tenho uma coisa para te contar. Seu caso é diferente. Ninguém tem o seu CPF. Seu caso é semelhante, provavelmente, ao caso de outra pessoa. Pode ser que tem pessoas que têm a mesma renda e têm o mesmo tipo de dívida, deva para o mesmo banco, mas o seu caso é o seu caso. Agora, a pergunta que sempre me vem à cabeça quando as pessoas falam isso é um milagre, eu falo assim, cara, você tem duas opções diante da tua frente. Encarar esse problema e resolver ele, ou morrer endividado. Morrer e o legado que você deixar é um monte de dívida para contar a sua história. Aí quando eu falo isso, o povo fala que eu sou brava, né? Que eu sou muito dura, mas é literalmente te mostrar os dois lados, céu e inferno. O que é o céu nas finanças? Cara, se você é assalariado, eu não tô dizendo pra você que você tem que fazer renda extra, que você tem que ficar milionário vendendo coisa na internet. Eu não vou te falar sobre isso. Se você é assalariado, o mínimo, eu tô falando o mínimo que você deveria buscar é se indignar com você não ter dinheiro pra nada, com você não poder fazer uma viagem por mês com a sua família, por ano com a sua família, por você não ver o seu salário sobrar para um lazer, por você não morar na casa que você gostaria de morar, por você ter uma reforma pendente por fazer, por você ter uma goteira no telhado e não poder fazer uma reforma porque você não tem dinheiro. E todas as outras coisas que eu imagino que você está deixando de viver porque está com dívida. Então, é literalmente você parar e pensar assim, peraí, eu tenho dois caminhos na minha frente. O de dedicar as minhas forças, as minhas energias, tudo que depende de mim para resolver em definitivo isso, ou ficar com esse problema e aceitar que é essa vida que eu escolhi para mim. Só que qual que é o problema? Tem um versículo da Bíblia que fala sobre a gente ser morno, né? O problema é você não ser nem frio e nem quente, é você ser morno. Você diz que quer sair da dívida. Você diz que quer se organizar financeiramente. Você diz, não pode ver um educador financeiro que fala assim, eu preciso disso para minha vida. Mas aí quando você é convocado para agir, você fica morno. Ah, vou ver se, talvez, quem sabe. E aí o que precisa estar claro para você? Você precisa literalmente se comprometer com alguma coisa. Tem alguém escrevendo aqui, eu quero colocar em prática. Toda aula minha tem uma atividade prática no final. Toda, hoje vai ter também. Só que por que até agora? Vou responder você que me colocou aqui. Eu quero colocar em prática. Por que você acha que eu tô dando essa durona aqui em vocês hoje? Porque muito provavelmente você já viu trocentos vídeos de coisinha na internet. Que você precisa fazer isso, que você não pode pagar tarifa, que você precisa saber. Eu tenho mais de 2.000 vídeos espalhados por aí. Por que até agora você não colocou nada em prática? Eu te digo porque tem alguma coisa te travando. E não adianta eu só ficar aqui falando, olha, você precisa pegar o contrato, você precisa fazer uma lista de dívida, você precisa aplicar uma técnica de negociação, você precisa fazer um reset financeiro, você precisa calcular o comprometimento de renda, você precisa mandar a proposta para o banco através das 5 hierarquias. Poderia ficar aqui falando um monte de coisa. Conhecimento tem na internet, informação. Sabe o que não tem? Transformação, muitas vezes. Porque para acontecer uma transformação, você vai ter que pegar um conhecimento e transformar em ação. Vai ter que ir para a prática. E por que eu tô falando isso daqui? Enquanto você achar que se livrar da dívida, que sair do caos financeiro e fazer o salário sobrar é um milagre, você não vai fazer porra nenhuma porque você acha que é um milagre. Calma, a Dagi vai voltar aqui, que a Dagi é braba, né? A Dagi vai voltar, a Dagi pacífica aqui. Por que eu falo isso de uma forma tão firme com vocês? Quando eu tinha 24 anos, turma, devia mais de 100 mil reais e tava perdendo minha vida ali para aquele problema de dívida, eu não tive ninguém para ter essa conversa comigo. E eu tinha 24 anos. Eu falo que era até meio que aceitável a minha imaturidade financeira. Mas quantos anos vocês têm? Eu sei que quem me acompanha aqui tem mais de 25 anos, mais de 26. Grande maioria aqui já tem filho, já trabalha um bom tempo. Tem a galera de 20 e poucos, mas a grande maioria que me acompanha aqui é acima de 28, 29, 30.
E aí é você entender e se perguntar o que será que está por trás da minha falta de ação com relação às minhas finanças? Aí você vai falar, Daj, é falta de conhecimento financeiro. Show! Aí você vai falar, Daj, eu já tentei e não consegui. Ok, mas agora eu quero que você seja brutalmente honesto com você. Seja honesto com você. Não é sobre mim, turma. A minha vida vai continuar andando, é sobre você. É você parar para pensar, nos últimos anos da minha vida, eu reservei 90 dias da minha vida para focar em resolver o meu problema financeiro? Em vários alunos meus aqui, estou vendo aí nos comentários, os bichinhos estão há um mês e 10 dias, os alunos da última turma há 1 mês e 10 dias, todo dia, caindo, levantando, putz, essa semana foi ruim, mas peraí, vou retomar. E assim sucessivamente. Por quê? Por que eu tô falando aqui? Porque eu quero te dizer exatamente o que eu vim trazer aqui. É assim que acontece o milagre. Primeiro, não é milagre. É caminho. Daj, traduz para mim. Você vai ter que separar um X período da tua vida. Eu recomendo que seja, no mínimo 60 dias. Para durante 60 dias, você se dedicar, se esforçar para fazer uma série de ações administrativas que só você pode fazer, porque só você é dono do seu CPF, para resolver essa situação. Daj, como é que eu vou fazer isso na prática? Vamos lá entender? Você tem 2 caminhos. Você tem 3. O primeiro é não fazer nada. Já sai dessa live e não perde seu tempo. Mas tem muita gente que está vivendo esse caminho, tanto que o Brasil, historicamente, tem milhões de endividados. E o número dá uma diminuída, depois sobe tudo de novo. Porque, basicamente, a galera, quando o calo aperta, vai atrás de alguma coisa. Aí dá uma melhoradinha, faz um empréstimozinho, vai lá e volta. Beleza, Daj, eu decidi que eu vou fazer. Quais são os outros 2 caminhos? Você vai ter o caminho de fazer sozinho e fazer com ajuda. Simples assim. Eu não vou nem ficar aqui usando 1 milhão de termos complicados. Simples assim. Qual que é a diferença, Daj, de ir sozinho ou de ir acompanhado? Tempo. Sozinho você bate cabeça, tendo passo a passo, tendo ajuda, você vai acompanhado. Agora, o que acontece na prática aqui, que eu vejo sempre, né? Isso não tem nada a ver com o meu curso, tem nada a ver com o trabalho que eu faço de forma paga, tem nada a ver, tem a ver com você. É você parar para pensar quantas vezes você já começou a tentar organizar sua vida financeira e parou. E aí você acha que é um milagre, porque você já tentou e não conseguiu. E aí a pergunta é, por que não conseguiu? E para eu conseguir te falar o que tem pela frente, é preciso que você comece a olhar com humildade e ao mesmo tempo com o que eu chamo de aceitação para tudo que você já fez até aqui. Do tipo assim, ó, o que eu fiz até aqui funcionou? Há quanto tempo, presta atenção nessa pergunta, há quanto tempo eu venho tentando parar de sobreviver e começar a viver? Há quanto tempo eu venho tentando pagar o mínimo do cartão, pagar um pouco do cartão para ver se alivia a fatura e no mês seguinte está do mesmo jeito? Há quanto tempo eu renovo o consignado para pagar o cartão, para cobrir o limite, para fazer alguma coisa e a minha dívida nunca diminui? Há quanto tempo? E essas perguntas, elas vão ser cruciais para que você comece a entender como é que você está aqui agora e se é essa vida desse jeito que você quer. E aí, provavelmente, a resposta não, Daj, eu quero uma vida diferente. Como é que é uma vida diferente? Uma vida diferente, que eu falo que além do horizonte, existe um lugar onde as dívidas são negociadas e o seu salário sobra e você começa a ter paz. Agora, para você sair de onde você está, para onde você quer chegar, vai precisar dedicar tempo, energia para ir até lá, para caminhar até lá. E aí, você é uma pessoa que tem um CPF que tem uma renda e que tem dívidas e gastos. Clareza vai fazer com que você entenda que o endividamento que você tem hoje, ele foi ocasionado sim por conta do sistema financeiro que não avalia direito o crédito e emprestou mais dinheiro do que você dava conta de pagar. Essa é uma das razões do endividamento. O banco fornece o crédito, você sem educação financeira vai lá e pega e depois não dá conta de pagar. Então existem 2 pessoas que são responsáveis
por essa dívida. O banco que avaliou mal o crédito na hora de emprestar, o sistema financeiro como um todo, não só banco, financeiras também, e você, do outro lado, que por não ter instrução financeira, estar diante de uma necessidade, não percebeu que estava contratando muito mais dívida do que se dava conta de pagar e principalmente por um valor muito alto. Por um valor de taxa de juro muito alta. E aí, quando eu identifico isso, eu percebo que lá na etapa de preparação, então, clareza é esse entendimento da verdade. Talvez até aqui você acha que a culpa é toda sua. Você sente culpa, você sente vergonha, a culpa é toda minha. Cara, a culpa não é toda sua. Você tem a sua parcela de responsabilidade, o sistema financeiro tem a parcela de responsabilidade dele. E aí, o que a gente busca na etapa de preparação? Tem uma frase que eu costumo dizer, que eu não sei, um dia alguém me falou essa frase e eu repito ela, que é aquela coisa assim, que o negócio é bagunçado, mas tem gerente. Eu não sei de onde que eu tirei essa frase, mas o que quer dizer? Eu sei que às vezes vocês têm a sensação que o Brasil é totalmente zoado, que não tem regra, mas, tem sim. Tem direito do consumidor, tem direito civil, tem entendimentos jurídicos, e que você não precisa entrar na justiça para fazer valer na sua vida. É isso que eu chamo de preparação. Então, lembra que eu falei que eu ia contar qual é esse milagre para sair da dívida, para sair do caos financeiro e fazer o salário sobrar? A gente vai ter que jogar fora conceitos antigos, começar a colocar para dentro conceitos novos e através de técnicas. Grava esse nome, são técnicas. Existe uma técnica envolvida. Igualzinho a técnica que uma confeiteira usa para fazer um bolo, existe uma técnica para desembolar uma dívida. E aí, você começa, através da preparação, entender quais são essas regras. E aí, eu quero citar algumas aqui para vocês. Um exemplo claro disso é que no nosso país existe, sim, uma regra que regulamenta o empréstimo consignado. Então, você não vai ver um servidor público devendo 70% de consignado. O militar, sim, porque o militar pode comprometer até 70% da renda em consignação. Mas o servidor público, a grande maioria do servidor público e do CLT, falou de consignado, existe uma regra. E a única pessoa que pode alterar essa regra é o nosso presidente, ou seja, é através da legislação. Então, nunca um banco vai emprestar mais consignado do que uma pessoa pode absorver. Por que é isso? Porque existe uma lei. Só que quando a gente fala de crédito pessoal, que são os empréstimos pessoais, não existe essa lei. Quando nós falamos do cartão de crédito, não existe essa lei. E aí eu tenho uma Juliana, minha aluna, que eu não vou esquecer, marcou, que ganha R$4.000 por mês e tem um cartão de crédito de 45 mil de limite. Quem aí tem um cartão de crédito mais alto do que ganha por mês? Não, coloca aí para mim eu. E aí, o que você vai entender através de preparação? Que existe um conjunto de regras. E quem é que dita essas regras? Eu vou citar alguns nomes aqui para vocês e seria interessante que vocês anotassem. Quem é que dita essas regras? O que é esse sistema que você tanto fala? Como eu sempre disse, o sistema é falho. O sistema é falho, ele tem falhas. E tem falhas em todos os lugares. Tem falhas na saúde, tem falhas na educação, e assim como tem no sistema financeiro nacional. Se a gente for pensar de cima para baixo, no nosso país a gente tem a lei maior. Vamos colocar aqui a Constituição. E da Constituição vão derivando outras coisas. E aqui não é uma aula de direito, mas eu quero que você entenda que existe um conjunto de leis. E aí nós temos o Código Civil, nós temos o Código de Defesa do Consumidor. Só que o Código de Defesa do Consumidor é muito amplo. E quando nós estamos falando de endividamento, há pouco tempo foi aprovada uma lei que também ficou super subjetiva com relação ao endividamento, mas quando a gente olha na prática, não existe uma lei específica para negociar dívida. Não existe, tá, turma? Não existe uma lei que diga assim, parágrafo 1, a dívida do crédito pessoal vai ser negociada desse jeito. Não existe. Só que, quando a gente desce um pouco mais, a gente tem o Conselho Monetário Nacional, que ele, através de um sistema organizado, determina regras para que as instituições financeiras funcionem. E o Banco Central é uma das instituições que é responsável por fiscalizar a execução dessas regras. E seguido disso, a gente tem também o PROCON, que é um órgão de defesa do consumidor. Só que olha a encruzilhada que a gente entra quando a gente fala de lei, Banco Central e PROCON. Qual lei eu vou usar para negociar um cartão de crédito? X não existe.
E aí, basicamente, esse milagre, que eu chamo de técnica de negociação, eu, da GL, desenvolvi as técnicas que eu assino e falo, ó, essa aqui fui eu que criei. Não, nem tudo que eu falo aqui fui eu que criei. As técnicas de negociação fui eu que criei. O jeito que eu escrevo, como que eu uso, como que eu monto a receita do bolo. Eu sempre brinco para as pessoas, eu não inventei a lâmpada. Eu inventei uma forma de usar a lâmpada. Então, quando a gente entra na etapa de preparação, para entender que misturando as regras, então quando eu misturo um direito do consumidor, uma regra do Conselho Monetário Nacional, uma resolução do Banco Central, eu consigo misturar esses ingredientes e usar para negociar um tipo de dívida. Quando eu vou olhar, por exemplo, uma dívida de cartão de crédito, eu não tenho uma gama de resoluções para usar. Não tenho. Então, a dívida do cartão de crédito é uma dívida que eu vou usar o Código de Defesa do Consumidor para buscar uma conciliação. Mas não existe uma lei. Eu não tenho como escrever lá, solicito de acordo com a lei 3.900 e tal, que o banco parcele o cartão. E aí, qual que é o buraco que surge? Eu sei que eu tô falando um pouco mais técnico com vocês, tá? Mas eu tô buscando digerir esse conhecimento para vocês. Quando eu tenho um buraco de legislação, quando eu tenho um buraco ali do que usar, eu vou ter que buscar o mais perto possível chegar em uma negociação amigável. E às vezes, para chegar numa negociação amigável, na ausência de uma lei, vai ter que exigir um tempo de processo, tal qual um pão demora para fermentar. Só que aonde eu vejo que as pessoas erram nisso? Elas enfiaram na cabeça que é assim, para de pagar o cartão, depois de 6 meses você vê o resultado. Depois de 9 meses você vê. Lembra dessa música do El Chan? Terrível, eu lembro dessa música quando eu era criança, revelando a minha idade para vocês. Mas basicamente não funciona dessa forma. Uma pessoa que simplesmente deixa de pagar o seu cartão de crédito, deixa de cobrir o seu negativo da conta, deixa de pagar o empréstimo pessoal, existe uma lei que deixa bem claro que o nome disso é má-fé e calote, inadimplência. E uma pessoa que faz isso e simplesmente fica esperando, vira uma proposta do céu, ela tá cometendo um erro, e um erro grave, que pode colocar ela numa situação bem ruim de um processo judicial. Então, peraí, Dagi, se eu não posso deixar de pagar, e se não tem uma lei para me proteger, como é que eu vou resolver? Meio do caminho. Negociação com a instituição financeira, que é feita de forma gradual, utilizando as informações financeiras da sua vida, utilizando o seu comprometimento de renda atual, para que juntos vocês cheguem num consenso. Qual é o objetivo de uma negociação de dívida de cartão, de uma dívida de empréstimo? Encontrar um valor justo que possa ser parcelado, porque o assalariado raramente consegue pagar essas dívidas à vista, que possa ser parcelado e a pessoa consiga pagar. E tem algumas pessoas que, ao reorganizar as finanças, conseguem juntar o dinheiro e fazer o pagamento da dívida à vista, mas depende muito do contexto da pessoa. Tem pessoas que nunca vão conseguir juntar 10 mil reais em 3 meses, então não precisa pagar à vista, vai lá e vai pagar parcelado. Então, esse milagre, ele consiste exatamente em, através de uma receita, você juntar os ingredientes e buscar uma negociação que seja boa para você e pro banco. Eu não tô aqui para não pagar banco, para dar calote em banco. Tem trocentas coisas que o banco faz que não é certo, que não é legal. Tem coisa que o banco, ele fala pro gerente fazer A, o gerente por conta própria vai lá e faz B. Exemplo, vou dar um exemplo para vocês. O banco não esconde documento de cliente. Mas o pessoal da agência muitas vezes é mal treinado e não dá o documento para o cliente, trata mal o cliente, comete até um crime, cobrança vexatória, tratar mal o cliente. É errado. E muitas vezes acontece. E aí nem sempre é culpa do CNPJ lá do banco, é treinamento, é gente. E aí o que eu quero que vocês entendam aqui? Dagi, você me falou que então esse milagre consiste em entendendo o meu caso através de clareza, entendendo quais são as regras do sistema financeiro através da preparação, eu posso ir para uma negociação. É isso. Vocês entenderam isso? Me sinalizem aí se vocês entenderam isso. Agora, depois disso, a gente tem o quê? Quanto tempo isso vai levar? Porque existem instituições financeiras
que são mais simples de negociar. E existem instituições financeiras que são mais desafiadoras de negociar. Eu não uso a palavra difícil. Ela está fora do vocabulário aqui dos meus alunos e eu também não uso. Então, existem instituições que são mais simples de negociar e instituições que são mais desafiadoras de negociar. Posso citar aqui para vocês sem nenhum problema. O Banco Itaú, por exemplo, é um banco mais flexível para negociar. Então, se você tem dívida no Itaú, tem uma boa notícia para te dar. O Banco Itaú é um pouco mais simples de negociar, é um pouco mais ágil. Aplicando o método, minha aluna Beatriz conseguiu negociar com eles em 4 meses. Foi o tempo mais rápido de negociação que eu já tive nesses anos todos fazendo Mais Dinheiro Zero Dívida. Então, assim, 4 meses foi um tempo recorde que a gente teve aqui. Só que da mesma forma, quando eu vou olhar, por exemplo, um empréstimo ou um cartão de crédito de uma empresa como a Geru, de uma empresa como o Nubank, demora um pouco mais. De uma cooperativa de crédito é um pouco mais enroscado, mas não significa que é impossível. E aí talvez você olha para o seu caso hoje e fala, putz, eu devo Itaú, então tá sussa. Ah, eu devo a cooperativa, tô ferrado. A questão é que, independente de qual banco que você deva, as regras que são aplicadas para João são aplicadas para José. Pau que dá em Chico também dá em Francisco. Então, as regras são as mesmas, por mais que as instituições sejam truncadas mais umas do que as outras. Aí o pessoal, quando eu falo da diferença de um banco ou outro, começa a perguntar, e tal banco? E tal banco? E tal banco? Uma coisa que eu falo muito para os meus alunos é isso. A regra é a mesma. O tempo que vai levar para cada dívida e para cada pessoa vai depender de cada caso, de cada situação. Existem, por exemplo, aqui eu estou falando de dívidas de cartão de crédito, de dívida de empréstimo, dívida de sem garantia, que a gente chama. Só que, por exemplo, as consignações. As consignações, para uma pessoa, pode ser que, por ela ter uma empresa pequena que ela trabalha, por ela estar associada a um órgão público que é menor, uma prefeitura, e ter poucos bancos conveniados, o caminho para ela renegociar aquele consignado levar um pouco mais tempo. Agora, por exemplo, a pessoa que é linkada a um estado, a um ente federal, por exemplo, ao governo federal, quando você tem mais bancos disponíveis, às vezes o seu caminho para reduzir a dívida de consignado é um pouco mais rápido. Agora, independente de qualquer coisa, vai funcionar para o seu caso, porque o consignado, a lei do consignado é a mesma, as regras do consignado é a mesma. Agora, eu quero perguntar para vocês, quando vocês escutam que é possível sair do caos financeiro e fazer o salário sobrar, qual que é a dúvida que vocês têm a respeito disso? Do quanto isso é possível para o caso de vocês? Eu quero ouvir vocês. Vamos lá, quero ouvir as dúvidas de vocês. Aqui, alguém falou, eu tô tentando negociar com o banco Nubank, mas não tem acordo. Vamos entender isso agora. Pensando em técnica de negociação. Qual técnica você usou? Você escreveu algum tipo de texto, você formulou alguma coisa e levou isso até a instância máxima? Passou por todas as hierarquias? Aí você vai falar assim, Dagiele, para de falar inglês, eu acabei de chegar aqui, né? Então, o que acontece? Muitas vezes você está tentando negociar, mas não está conseguindo porque você ainda não tem um jeito mais eficiente de negociar. Então, o que você precisa entender? Não é que é um milagre negociar. Você vai precisar entender o seu caso, formular uma estrutura de negociação e usar esses argumentos, como a Aline escreveu ali, para recorrer a 5 hierarquias. Quais são essas 5 hierarquias? Agência, saque, ouvidoria, Bacen e Procon. Dagi, quais são esses argumentos? Aline, seria impossível em uma live eu falar todos para vocês, mas basicamente os itens que são levados em consideração para se fazer uma proposta de negociação é o seu total de endividamento, quantidade de instituições e quantidade de dívidas que vocês têm. Essa informação você pega no registrato. Depois disso, a gente vai calcular o comprometimento de renda atual. E depois, de acordo com o tipo da dívida, a gente vai escrever para o banco qual é a situação atual que você está e qual é a tua proposta de negociação com base no valor justo. Então, para que essa proposta seja enviada, você vai precisar de todos esses ingredientes.
total do seu endividamento, em quantas instituições, em quantas operações, qual que é o seu comprometimento de renda, o valor justo e uma proposta formulada por você, que você quer pagar em X tantas vezes, de tanto em tantas vezes. E aí, ao entorno disso, toda a sua vida financeira, do mês a mês, vai ter que corresponder àquilo que você está escrevendo. Então, se você está dizendo para o banco que você está super endividada, que você está com 70% de renda comprometida, não tem como você querer negociar com o Itaú e o cartão do Nubank que você está usando como se não houvesse amanhã lá para fazer os seus gastos. Basicamente, você tem que ser coerente com aquilo que você está escrevendo. Por isso que eu falo que é uma preparação. Você vai se preparar para começar essas negociações. E existe bastante trabalho por trás dessa preparação. Desde levantamento de documentos, desde um bom reset financeiro. Mas hoje eu me propus muito para explicar para vocês que não é um milagre, que é negociação de dívida. E por que é tão desafiador acreditar que é possível? Porque muito provavelmente até aqui as tentativas que você fez para tentar fazer dar certo foram frustradas. E aí agora você está com essa demanda na tua frente de falar, eu preciso achar um jeito de fazer diferente. Porque até aqui não deu certo. Aí eu apareci na sua vida e graças a Deus que você está aqui. Porque eu vou te apresentar um outro jeito. Um jeito que foi eficiente para a Estela. A Estela entrou no meu método em novembro do ano passado. Percebe que se eu quisesse dizer para vocês que é uma fórmula mágica, eu não dava datas para vocês? Ontem tô eu lá falando com os meus alunos, vejo lá a Estela. Dage, sou da turma 15. Turma 15 é novembro de 2021. Consegui, Dage. Essa aqui foi difícil. Essa foi a última, mas tá paga. Funciona. E aí é você olhar e falar, como é que ela estaria se ela não tivesse começado? Ela teve medo, ela duvidou se ela ia funcionar. O Porto Seguro foi difícil de negociar, deu trabalho, mas conseguiu, deu 10 meses, a duração do caminho dela. E aí você vai entender que, opa, peraí, o que a Estela fez, Dage? Ela fez exatamente isso que eu tô falando para vocês, passou por um evento exatamente igual a esse que eu tô chamando vocês. Ela optou por não andar sozinha, por ter acesso ao método, por ter acompanhamento no caminho. Foi lá e fez. E quem fez o trabalho foi ela. Nós, como escola, eu, como professora, fui uma pessoa que direcionou ela, mas quem fez o trabalho foi ela. Entendeu os conceitos, enviou as negociações, repetiu mensalmente até dar certo. E ela falou, hoje eu sou outra pessoa, hoje eu não gasto por impulso, hoje eu controlo meu dinheiro. Eu decidi fazer diferente e estou fazendo diferente a partir de agora. Esse é o caso da Estela. Tá aqui porque chegou ontem, eu me lembrei dela. E aí algo interessante para vocês é que eu não tô criticando outros profissionais, mas ao longo da minha prática eu percebi que se tem uma coisa que não funciona, é dizer para as pessoas cortar gasto, para elas reajustarem os gastos. Ontem eu estava dando aula para os meus alunos, eu falei assim, olha meus alunos, eu acho que eu sou a única que não tem um curso de educação financeira que nem ensina a cortar gasto. Não tem uma aula no meu curso para cortar gasto. Não tem uma aula no meu curso que eu ensino a cortar gasto. Não tem uma aula no meu curso que eu ensino a cortar gasto. Você não vai achar um vídeo meu que eu ensino a cortar gasto. Por quê? Pois você já sabe que tem que fazer. Como é que corta a fatura do cartão de crédito com juro de R$300 que você não deu conta de pagar? Que ensinasse você a cortar gasto antes de você gastar, né? Que agora que já gastou, como é que faz com esse bolo de dívida? Então, percebe que esses jeitos tradicionais, só reorganiza os gastos. Vamos diminuir o carro. Vamos tirar a criança da escola particular. Como é que isso resolve 300 mil de dívida? Como é que um corte de gasto, nem que seja pela metade do quanto você ganha, vai resolver o tamanho da dívida? E aí, quando você começa a entender isso, você percebe que muitas vezes as tentativas que você fez até aqui foram cheias de boa intenção, e eu sei disso. Que você fez melhor que você podia, mas não foram efetivas porque de fato não funciona quando o assunto é dívida. Então, essa nova forma que a Estela usou foi exatamente de falar, eu vou negociar as minhas dívidas enquanto isso eu me reorganizo. Por quê? Eu peguei esse assunto do gasto porque quando você começa a atacar suas dívidas, começa a ver quanto que vale uma negociação de dívida, você já fica mais esperto com o seu dinheiro. A mudança de comportamento, ela é um efeito colateral.
Eu chamo que é assim, sabe quando você toma um remédio, ele tem um efeito além daquele prometido? Então, por exemplo, tem muita gente que toma remédio para uma coisa e acaba emagrecendo. Ou toma remédio para alguma coisa e até acaba ganhando peso, por exemplo. Administrar melhor as suas finanças e administrar melhor seus gastos é um efeito colateral que acontece quando você começa a resolver suas dívidas. Porque você começa a ver o quanto é bom ver o seu dinheiro sobrando na sua conta. Você começa a ver o quanto é bom aquela dívida que estava 10, 15 mil a fatura, você conseguir pagar em prestações, porque 15 mil não era o que você devia 7. E você conseguiu parcelar em 10 vezes de 700. E 10 vezes de 700 você consegue pagar. Tô dando um exemplo aqui, tá? Talvez você ganhe R$1.000 e não consegue pagar 10 vezes de 700, mas você consegue pagar 10 vezes de 80. A Rita, minha aluna, ganha um salário mínimo. É técnica de uma loja de celular. Trabalha como atendente numa loja de celular. É inclusive uma pessoa PNE que tem uma deficiência física, uma necessidade especial, ganha R$1.300. Todo mês ela manda, negociei ali um cartão, tantas vezes R$50. Teve um parcelamento dela que ficou 120 vezes, de R$90, se eu não me engano. O valor justo, 0% de juro. O que é melhor? Você parcelar um negócio de um tanto que você consegue pagar ou ficar lá com o seu nome no Serasa, seu telefone tocando, ameaça de execução na sua porta, vão te executar, vai bloquear seu CPF. E basicamente não tem milagre, turma. Milagre a gente deixa para Santo Agostinho, deixa para os santos. Milagre não vai acontecer que não. É técnica, é trabalho duro. Agora, vou ouvir um pouquinho mais aqui vocês falando, tá? Ó, Banco do Brasil já falou. Sabe, percebe que o banco falou. Você tem isso por escrito? Você já esgotou a via administrativa? Então percebe que muito provavelmente você vê que é um milagre porque você ainda está fazendo do jeito antigo, do jeito que você sabia até aqui. E é por isso que eu estou te convocando a se comprometer a aprender um novo jeito, a aprender uma nova forma. E Dade, por que você só não fala essa nova forma? Porque enquanto você não querer conhecer essa nova forma, enquanto você achar que é um milagre, nada que eu vou falar aqui vai entrar na tua cabeça. É isso mesmo, Thalita. A Rita parcelou sem juro a dívida dela. Sem juro. Exatamente isso. Vou olhar aqui, ó. Aqui, o que eu faço se a dívida é num cartão de terceiro e agiota? João, é mais complicado nesse caso. Sabe quando eu falo que você acha que seu caso é mais complicado? É mesmo. Por quê? A dívida com agiota e a dívida com cartão de crédito de outras pessoas, você vai precisar priorizar em detrimento de todas as outras. Então, todas as outras não vão ser priorizadas. A prioridade vai ser pagar e negociar esse cartão de terceiro e esse agiota. E aí você vai precisar arrumar formas de proteger o seu pagamento, de comunicar para essas outras dívidas que você precisa priorizar outras dívidas e não correr o risco de ser executado por aquelas lá que você não vai conseguir pagar, para você priorizar pagar o cartão de terceiro e agiota. Percebe que não é milagre? É técnica. Então, se você está devendo cartão de outras pessoas e agiota, a situação está grave, está gravíssima. Vai precisar começar a resolver, vai precisar passar por proteção de salário, vai precisar passar por comunicação oficial para o banco que você não vai conseguir pagar aquelas dívidas que está devendo no seu nome, porque senão você vai ou apanhar de agiota ou você vai ter problema com as pessoas que você pegou o nome emprestado. Porque pegar o nome emprestado de alguém e pegar dinheiro com agiota é a prova viva que você já está no mundo do crime e da dívida. Porque você já sujou seu nome, seu nome não cabe mais nem R$1 de empréstimo, você vai lá e pegar o nome de outras pessoas. Então, o nível de endividamento de quem deve pra gente, para pessoas, parentes, amigos e agiota é nível grave mais 3. Por quê? Já chegou um ponto que a pessoa não tem mais crédito no nome dela, ela vai começar a pegar dívida no nome dos outros. E as pessoas emprestam por dó, por várias outras coisas. Então, como é que resolve? Com muito trabalho. Com muito trabalho, muito esforço. E vai levar mais tempo para você. Se você deve agiota e parente, dobra o tempo. Se para quem não deve agiota e parente é 1 ano, para quem deve são 2. E eu falo isso exatamente para ficar aqui, ó, preto no branco. Não é milagre. Não é milagre. Chega. Vocês já devem estar cansados. Se vocês não estão, eu estou. Cansado de pessoa me dizendo que é rápido, fácil, simples, indolor. Não existe isso. Não é rápido, fácil, indolor. Só pode ser mais simples. Só pode ser mais rápido. Eu demorei um tempo para ter tanta clareza do que eu tô falando aqui para você.
Eu sempre me perguntava assim, ó, eu da GL com as minhas reflexões, poxa, é pesado esse caminho, o que eu posso entregar que seja bom para as pessoas? E aí eu cheguei à conclusão que eu queria entregar um caminho que fosse mais rápido, que eu queria mastigar. Igual quando a gente faz com uma criança, macetar a bananinha para a criança mastigar, porque ela ainda não tem o dente. Eu falei assim, eu não tenho como mastigar pelas pessoas. São as finanças delas, elas vão ter que aprender. Não tem como alguém andar por você. Não adianta, você pode contratar consultor financeiro, você pode contratar um advogado. Ninguém vai andar por você. É o seu dinheiro e as suas decisões financeiras. Você vai precisar aprender. O que eu procurei fazer e procuro fazer aqui? Amassar a banana para vocês. Não precisa procurar em 10 mil resoluções qual que é a resolução do documento. É a 5.004. Não precisa descobrir onde que tem a relação das dívidas. É o registrato. Lá dentro do Banco Central, SCR detalhado do último mês. Você vai tirar lá o relatório. E aí você vai entender que é mais rápido, mas não vai ser rápido, não vai ser fácil. Pode ser mais rápido, pode ser menos dolorido, pode ser mais simples. Então não é milagre. Tem um jeito mais rápido, mais simples e mais eficiente. E é aí que está o pulo do gato. A Silvana está perguntando se consignado pode ser descontado em conta corrente. Depende, Silvana, depende do contrato que você assinou. Depende do contrato que você assinou. Depende se você protegeu o seu salário ou não. Poder, entre aspas, não pode, mas se você autorizou, eles podem. Então, é literalmente entender, depende. Por isso que eu falo tanto da importância de você entender o seu caso. Eu vou caminhar aqui agora para dar algumas recomendações, alguns passos práticos para vocês, porque basicamente, deixa eu ver. E aí, turma, vocês, assim, eu tenho muito conteúdo já no YouTube, né? Muitas lives que eu falo sobre temas específicos. E o que você vai começar a fazer a partir de agora? Uma construção. Eu falo muito sobre coisas que vocês fazem sem saber que vocês estão errando. Então, qual que é um dos erros que as pessoas cometem na hora de negociar? E negociar sem saber o jeito certo de negociar e sem saber nada da sua dívida. A importância de ter o registrato, que é esse documento que tira lá no site do Banco Central. Só que, além do registrato, existem outros 2 documentos que você precisa ter. Então, presta atenção aqui, Além do registrato, existem 2 documentos que você precisa ter. As dívidas não são todas iguais e que elas são diferentes por tipo de dívida. Como é que eu sei o tipo da dívida? O registrato é uma das formas que você tem que olhar. E aí nós temos a segunda forma, que é através dos documentos da dívida. Então, existe uma resolução do Banco Central que ela alterou recentemente, era uma, agora mudou para outra. E é isso que acontece, as regras mudam muito, troca muito. E aí a resolução agora é a 5.004, que é a resolução que o banco tem que entregar o contrato dos seus empréstimos, o contrato do seu cartão de crédito, o contrato da sua conta corrente, o contrato do cheque especial, o contrato do consignado, o contrato de todas as dívidas bancárias que você tem, junto com o documento de evolução da dívida. O contrato e o documento de evolução da dívida, vão ter várias informações lá. O que você tem que buscar? Presta atenção aqui. O que você vai começar a buscar com relação às suas dívidas? Qual foi o valor que eu peguei emprestado? Então, do cartão de crédito, qual que é meu saldo total de compras dentro desse cartão? Do limite, qual que é o valor do limite do negativo da conta? Qual que é o valor emprestado? Do empréstimo, quanto que foi que eu peguei emprestado? E aí, com relação aos empréstimos, precisa estar atento para quantas vezes eu parcelei esse contrato, o valor da parcela e qual a taxa de juro que foi combinada. Então, vai juntar essas coisas. Então, vai juntar o valor do contrato, o valor da parcela e qual foi a taxa de juro ao mês que foi acordada. Você vai pedir o contrato pro emissor da dívida. Se você deve para o Bradesco, é para o Bradesco. Se você deve para a Caixa, é para a Caixa. Se você deve para o Credicar, é para Credicar. Se você deve para Itaú Card, é para Itaú Card. Se você deve para Magalu, é para Magalu. Você vai procurar quem você deve. Por isso que o registrato é tão importante, porque ele vai listar ali quem você deve. Então, você vai literalmente ir atrás dos documentos da sua dívida.
para que você possa minimamente ter argumentos para começar a negociar. Então, a gente vai colocando um tijolinho por vez. Dagi, por que é importante eu ter o documento de evolução da dívida? Vou trazer em números para vocês que é mais fácil. Uma pessoa pega um empréstimo de 10 mil para pagar em 20 vezes de 1.000. Faz a conta aí. 10 mil para pagar em 20 vezes de 1.000. Então, ela pegou 10 para pagar 20, certo? Ela foi lá e já pagou 7 parcelas. Então, ela já pagou 7 vezes de 1.000. Ela já pagou 7 mil. Aí ela chega lá pro banco e fala, hein, tá difícil aqui minha situação, né? Vocês podem me ajudar? Claro, a gente te ajuda. Ó, eu vi aqui que você pegou 10 para pagar 20. Você já pagou 7, então você tá devendo 13. Vamos fazer o seguinte, esses 13 que você tá fazendo, vamos pagar em 48 de 1.000. Vamos pagar em 48 de 500. E aí a dívida triplica. E a pessoa nem faz conta. Nossa, que legal, o banco estendeu para mim, diminuiu a parcela. Agora a parcelinha cabe no meu bolso. E aí não faz conta que aquela negociação triplicou a dívida. Que aquela negociação fez com que a dívida ficasse muito maior. Muito maior. E normalmente é isso que acontece. As pessoas vão lá e alongam a dívida. Agora a moda é 120 vezes. 120 vezes sem juros. E assim sucessivamente. É essa clareza que vocês precisam começar a buscar. Por isso que o contrato, documento de evolução da dívida, é tão importante para você falar, opa, eu peguei 10 mil, eu já paguei 7. Peraí, eu não tô devendo tudo isso. Deve ter um jeito mais vamos negociar. Não tem como eu assumir pagar, eu peguei 10, já paguei 7, como é que eu vou pagar? Mais 20 e poucos. Mais 24 mil. E quantos de vocês já passaram por isso? A Alessa está colocando aqui, eles não negociam para quem está em dia. Realmente, essa é a historinha que seu gerente está sendo muito bem pago para te contar. Eu fui gerente de banco, você acha que eu não falava isso para as pessoas? Isso é uma mentira. Isso é uma mentira. Que banco não negocia com quem está em dia. Isso é uma mentira. É só você negociar do jeito certo. É uma mentira que contaram para você. E enquanto você não for dona e proprietária da sua vida, das suas informações financeiras, eles vão continuar mentindo e enganando você. Porque o gerente trabalha lá, ele precisa colocar comida na mesa dele. Você acha mesmo que ele vai te contar quais são os segredos dos bancos? Você acha mesmo que ele vai poder revelar para você que tem um jeito de você negociar? E eu vou te contar, quando você começar a aprender as coisas comigo, aprender a fazer Bacen, Procon, seu gerente nem vai querer ser seu amigo mais. Você vai virar uma dorzinha de cabeça na vida dele. Que ele vai ter que responder você, que ele vai ter que fazer as resoluções para você, e assim sucessivamente. Então é entender, sabe? É literalmente entender. E aí, depois que a gente conversou aqui, vocês ainda acham que é um milagre? Quem aí ainda acha que é um milagre? Fala para mim qual é a dúvida que tem. Seria uma boa ideia para se livrar do cartão parcelar em grandes quantidades? Depende, o que você acha? Você acha uma boa ideia? Deixa você se responder. Às vezes a resposta está dentro de você. Seria uma boa ideia? O que você acha? Responde você para mim. Seria uma boa ideia para você parcelar a sua dívida em infinitas parcelas? Gilmar, o Gilmar está perguntando como eliminar o consignado. Raramente, Gilmar, o foco inicial vai ser eliminar o consignado. Por quê? Porque o consignado é uma dívida longa e que normalmente tem um volume muito grande. Então, vou te dizer aqui, ó, eu tenho um aluno meu que deve 300 mil. Eu tenho um aluno meu que deve 1 milhão. Eu tenho um aluno meu que deve 30 mil e ganha 2 mil. Então, o objetivo não é eliminar. O objetivo no consignado é reduzir ao máximo, ao mínimo possível. E deixar ele de uma forma que a pessoa possa pagar. Então, o consignado é uma das dívidas que raramente eu falo para as pessoas quitarem. Porque não compensa e raramente elas vão conseguir. Então, percebe que às vezes o foco tá errado, né? Então, eliminar o consignado é uma meta meio inatingível, assim, no momento presente. Você não vai conseguir eliminar o consignado provavelmente em 1 ano. O objetivo é fazer uma renegociação para ajustar o juro para a menor taxa possível através de técnica de negociação
como a portabilidade, que é uma das técnicas de negociação, mas hoje a taxa de juros está alta, então tem sido um pouco mais desafiador diminuir o juro do consignado. Só que na prática, quando a gente monta um mapa de dívida, quem tem consignado, a dívida do consignado não é a dívida mais grave, mas você só descobre isso quando você pega o contrato e a DED e vai checar a taxa de juros dos seus contratos. Vai checar quanto é que é a taxa de juros do CDC salário. Às vezes você tem um CDC salário que a parcela é 3 vezes menor que a do cartão consignado, do crédito consignado. Por exemplo, você tem um consignado de R$1.000 e você tem um CDC, um empréstimo pessoal, que a parcela é 200. Aí você está sofrendo por causa do consignado, quando você vai ver, aquela parcela de R$200 é um empréstimo que você pegou 10 mil para pagar 36 mil. É o que eu vejo todos os dias aqui. A pessoa pegou 10 mil para pagar 36 mil em R$200 por mês, e aí ela pega e fala assim, meu Deus, eu vou ficar anos pagando R$200 por mês e vou pagar tantos mil de juro. E aí, ao invés de focar no consignado, que tem um juro menor, vai focar no crédito pessoal para reduzir o juro dele. Então, depende muito de você analisar o seu caso. Agora, quando você deve só o consignado, as técnicas de portabilidade, de reorganização do consignado, tendem a funcionar. Por isso que é tão importante você pegar o contrato, pegar o documento de evolução da dívida para você ter uma ideia. Por quê? O consignado público, a taxa de juro mais ou menos, média, tá na taxa de 1,40. Tem gente que tem 1,20, 1,30. Passou disso, tá alta. Agora, depende do convênio, depende de várias informações. Não dá para dizer assim, se está acima de 1,40 está alto. E tem um consignado privado que tem uma taxa de 2,5 mais ou menos. Então você só vai saber se a sua taxa está alta ou não no momento que você for lá e pegar o contrato e falar, a minha taxa é tanto. Quais são os bancos que eu tenho convênio para portabilidade? Ah, dá para fazer portabilidade para cá, para cá, para cá, para cá. E aí você vai fazer uma proposta de portabilidade que tem que ser bem feita. Você tem que se estruturar para poder pedir uma portabilidade. Ou fazer uma proposta de reorganização, redistribuição das parcelas, e aí ver o que vai fazer sentido para o seu caso. Vão ter pessoas que o que vai fazer sentido para o caso delas é não mexer no consignado, porque a taxa já está muito baixa, e aí vai mexer nas outras dívidas. Vão ter pessoas que vai compensar e esticar um pouco o prazo, sem pegar troco, em nome de Jesus, só readequando ali a dívida. Vão ter pessoas que vai compensar fazer a reorganização diminuindo o prazo para pagar mais rápido. Então, depende da característica que você vai encontrar lá no seu contrato e na sua DED, tá bom? Sim, o limite tem como cancelar, pode pedir, só que o banco também pode negar, né? Então, basicamente, o que pega muito é isso, né? Que as pessoas, o banco pode negar certos pedidos. Por exemplo, o banco pode negar não encerrar o seu limite. O seu papel é pedir através de todas as hierarquias do sistema financeiro. Consignado para pagar o cartão de crédito é uma alternativa? Rita, se pensa assim, ó, a melhor pergunta para você é você mesmo responder a sua pergunta. Se você pegar um consignado e quitar o cartão de crédito, como é que vai ser o seu próximo mês com aquela parcela ali? Você vai voltar a usar o cartão? Você já fez isso alguma vez? Na minha experiência, Rita, eu sempre achei isso incrível. Eu achava que eu era a pessoa mais inteligente do mundo. Não tinha dinheiro para pagar o cartão, o que eu fazia? Ia lá e fazia um consignado, eu era funcionária do banco. Onde já se viu funcionária do banco não pagar o cartão? Faz um consignado. No mês seguinte, o que eu tinha? Um cartão livre para usar de novo e uma parcela do consignado. E foi assim, através dessa técnica super inteligente de pegar empréstimo para pagar o cartão, que eu acumulei R$126 mil de dívida. Então agora você tira as suas conclusões. Para mim, não funcionou fazer isso, pegar empréstimo para pagar cartão. Se funcionar para você, eu vou estar aqui na torcida, mas pela minha experiência é isso que vai acontecer. Você vai entrar na bola de neve da dívida. Daqui a um dia você se endivida no cartão de novo, putz, vou renovar o consignado agora para conseguir pagar o cartão e diluir ele em parcelinhas. É isso que você pensar. E eu não tô falando de falando de sacanagem não, tá? Rita, tô falando de coração mesmo, tá bom? Para que você entenda e comece a pensar por que isso não é bom. Então, pegar empréstimo para pagar dívida não é bom porque você não resolve o problema. Se você precisa parcelar o cartão, o que é mais fácil? Parcelar o cartão ou pegar mais um empréstimo com mais juros para pagar o cartão? É só você fazer esses pensamentos e evoluindo esses pensamentos para que você possa entender que, peraí, se eu já tenho uma dívida, para que eu vou fazer mais uma dívida para pagar uma dívida? Então, é mais fácil eu negociar essa dívida do que eu ir atrás de mais dinheiro emprestado para pagar essa dívida.
Ah lá, a Aureni tá colocando, eu já fiz muito isso, de pegar empréstimo para pagar o cartão e ficar sem condição. Aconteceu comigo. Agora tô na luta para arcar com os empréstimos. É isso, Rita, o pessoal aqui me ajudou a te ajudar, tá bom? Turma, deixa eu só alinhar uma coisa com vocês aqui rapidinho. Deixa eu fazer uma introdução aqui com vocês, uma recapitulação com vocês. A gente fez a live de hoje, onde eu falei para vocês, dei o passo para vocês pegarem o contrato e o documento de evolução da dívida com base na resolução 5004. Então percebe que provavelmente você chegou aqui curioso, curiosa, nossa, o que será que essa menina faz, né? O que será que ela ensina, né? Será que é mais uma pessoa prometendo dinheiro rápido com arrasta para cima? Mais um do arrasta para cima, né? Então você já conseguiu avançar nesse ponto, você já conseguiu entender que são 3 etapas: clareza, preparação e negociação. Você já conseguiu entender que precisa entender o valor justo das suas dívidas. E você entendeu que através da resolução 5004 você vai pegar o contrato e documento de evolução da dívida. A colega colocou aqui, eu fiquei curiosa com essa negociação sem juro. É exatamente isso, ela seguiu exatamente esse caminho que eu tô falando para você. Por quê? Ela entendeu qual era o valor justo, era um cartão de crédito, para você ter uma ideia. Era um cartão de crédito que o valor justo dele era aquele. Não tinha por que pagar mais. Deixa eu até ver quanto é que era o valor, eu não me lembro agora quanto é que ficou. Era exatamente isso, me lembrei aqui agora. O valor da dívida era 9 mil e pouquinho. O banco estava cobrando 30 e poucos mil dela. Não era o valor justo. Agora, o caso da Rita não é igual de todo mundo. Então, a Rita, ela estava com uma dívida com o Banco Santander, que teve essa campanha de parcelamento sem juros. E foi feito sem juros, teve só o IOF, né? Porque o IOF é imposto. Então, não são todos os bancos que têm essas campanhas e isso não serve para todas as dívidas. Isso precisa estar claro também. Para as dívidas que já estão em atraso, acaba sendo, como a colega falou, um pouco mais simples, porque a dívida já está em atraso e o banco quer receber. Só que eu não tô aqui para ensinar você a deixar de pagar e esperar o banco fazer uma proposta. Não precisa nem eu estar aqui, né? Eu seria uma palhaça se eu viesse aqui na internet e falasse para vocês, olha, eu tenho um método revolucionário para resolver a vida de vocês. Para de pagar suas contas e espera o banco mandar uma proposta. Eu ia ter cara de palhaça, né? Ia ter que usar aquele filtro de palhaça aqui pra vocês. Por quê? As pessoas que me acompanham estão devendo cartão de crédito, estão devendo cartão de crédito consignado, estão devendo empréstimos atrelados ao salário, casa, carro, dívida com parente. Então, assim, eu não sou a pessoa que vai vir aqui pra vocês e vai falar assim, ei, para de pagar suas contas. Não vai funcionar, porque não é, você não tem só dívida que é só pegar e deixar de pagar. Então, tem que entender que até isso, deixar de pagar dívida é calote. E tem que entender que não é tão simples assim. Precisa fazer proposta para o banco. Você não quer, eu tenho certeza que você não quer ficar com seu nome no Serasa há anos. E se você quer, para de me seguir. Porque se tem uma coisa que eu não tô aqui para te ensinar, é você deixar seu nome no Serasa e esperar o Serasa limpar nome, te ligar. Isso não funciona. Se funcionasse, não tinha tanta gente com dívida e que não sai do lugar. E pior, as pessoas que têm esse comportamento de deixar de pagar e depois pagar, volta a se endividar de novo. É uma estatística do Serasa. Eu tô aqui para te ensinar a sair do caos financeiro e fazer o salário sobrar. Eu não tô aqui para te ensinar a deixar o nome no Serasa e você regularizar no Serasa limpar nome. Isso daí, qualquer vídeo do YouTube você vai encontrar. É literalmente você entender que além do horizonte existe um lugar, sabe? Para você negociar suas dívidas, para você ter paz, pra você ter seu nome limpo, se quiser comprar uma casa caso você não tenha ainda, se você quiser trocar de carro depois poder financiar e assim sucessivamente, tá? Olha lá, ó. A Rosiane, quando eu fiz essa pergunta para ela e falei para ela assim, e aí, o que você acha, né? Você acha que funciona? Será que foi para ela que eu coloquei? Ela mesmo pensou, ó, eu não acho que seria interessante, porque o juro é absurdo, a minha dívida vai aumentar. Então percebe, Rosiane, que quando a gente para pensar mesmo, a gente deixa o banco fazer umas propostas esdrúxulas pra gente e ainda a gente pensar assim, será que isso é bom para mim? Tá bom? É literalmente vocês entenderem isso, que negociação vai precisar ganhar corpo, vai precisar formatar uma negociação para aquilo. Então, Rose, se você está devendo cartão de crédito, o ideal é parcelar esse cartão de crédito, só que não vai ser fácil, você vai precisar
ter, número 1, clareza do valor justo dessa dívida, por isso que eu pedi para você pegar o contrato, os extratos dessa fatura, documento de evolução da dívida, que as duas coisas são semelhantes, né, as faturas, ou a evolução dessas faturas, e pegar a evolução dos seus empréstimos junto com o contrato, para que aí você possa falar, banco, olha só, meu valor de dívida é esse, eu estou devendo isso para tantas instituições financeiras, o meu salário é tanto, eu preciso de tanto para viver. Não dá para eu pagar esse valor total. E não adianta eu fazer mais um empréstimo para pagar você. Vamos negociar? É claro que não é simples assim como eu estou falando, precisa ter um bate e volta com o banco, negociação não é uma via de uma vez só, mandei a negociação, o banco aceitou. Normalmente tem ciclos de negociação, mas depois dos ciclos de negociação, o banco, vocês vão chegar num denominador comum. Eu nunca vi uma negociação não acontecer. Independente de qual hierarquia ela acontecesse, se ela acontecesse ali pelo 4004, se ela acontecesse diretamente através do intermédio do PROCON, mas ela vai fechar. Só vai precisar ter essa consistência de fazer propostas, de se permanecer firme na negociação e principalmente na reorganização financeira, porque de nada adianta o banco te mandar uma proposta de negociação e você não dá conta de pagar. Você vai precisar fazer as 3 etapas para você estar preparado para pagar a negociação quando ela chegar também. Então, literalmente, é um giro. É um giro mesmo, é um ciclo, é cíclico, literalmente falando. Vai começar por essa decisão, tendo clareza, preparação, vai fazer o ciclo de negociação para quando a negociação já estiver ali na iminência de fechar, seja com 15 dias que você começou a negociar, ou seja, depois de 4 meses você conseguir ter reduzido um consignado, você conseguir reorganizar um financiamento, independente do tempo que leve, você está preparado para assumir essas renegociações que você vai fazer, porque são renegociações. São negociações, se você nunca negociou, e se você já tem um empréstimo, uma renegociação. Se você já tem uma renegociação, a renegociação da renegociação, como alguém me escreveu aqui, é possível fazer uma renegociação de uma renegociação, porque normalmente a renegociação foi ruim. Então, por exemplo, você fez um unificado com o Santander lá. Você estava devendo um monte de coisa, fez um unificado, a taxa de 3,4. É caro, é alto. E aí, é possível você organizar esse unificado numa renegociação de dívida, por exemplo. Dando um exemplo aqui do Santander, tá bom? Turma, por hoje é isso. Vocês vão pegar o contrato e documento de evolução da dívida através da resolução 5004. Não estou dizendo que vai ser fácil, tá bom? Mas estou dizendo que é possível, tá bom? Beijo para vocês, para quem tá me acompanhando aqui